A paz do Senhor Jesus, igreja. Meu nome é Adriana e hoje eu vou relatar alguns acontecimentos da minha vida, né? Um pouco antes da minha conversão e depois da minha conversão. Vou relatar um pouquinho a história. Não é um testemunho, né? Mas eu creio em nome de Jesus que meu casamento vai ser restaurado. Mas que esse relato venha a ajudar, né? A mulheres que, assim como eu, ficou perdida, né? E Jesus nos encontrou. E após o batismo, após se converter, após começar a caminhada no deserto, devido a algumas oscilações, devido a alguns não entendimentos, devido a alguns espinhos da carne, a gente vem a desanimar um pouco, a gente chega a cair, né? Eu vou contar um pouquinho sobre a minha história e só que para começar tem uma passagem bíblica que o Espírito Santo tem tocado muito no meu coração. Aliás, tem várias passagens bíblicas, né? Mas eu inicio com Jó 13:26, né? Que fala: Por que escreveste contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? E com o decorrer do relato, eu acredito que os irmãos vão entender um pouco, né? Sobre essa passagem bíblica. Como eu falei, né? Meu nome é Adriana. Eu não era evangélica. Eu não cresci num lar cristão. Pelo contrário, a minha mãe, eu nunca tive uma base religiosa. Minha mãe sempre pegou e frequentou tudo. E nessa questão dela frequentar tudo, ela levava eu e meus irmãos, né? Os meus irmãos legítimos dela, né? Porque minha mãe é a segunda esposa do meu pai. Eu também não vou estender muito o assunto aqui em relação à minha mãe ou ao meu pai, porque isso eu quero falar no meu testemunho. Mas essa questão de eu vejo hoje eu consigo enxergar que muito que a missionária faz, né? As consequências do adultério, né? E hoje eu vejo que já vem lá de trás, desde do adultério com meu pai, para minha mãe ser a segunda esposa, porque a minha mãe também era amante do meu pai, né? E como eu falei, não vou entrar muito nessa questão agora, porque vocês vão entender mais pra frente. Então, a minha mãe teve 3 filhos com os meus pais, né? Com meu pai. E como eu te falei, eu nunca tive uma base religiosa, porque minha mãe ia em tudo. E desde criança, eu lembro que a mãe levava a gente em centros de macumba, sabe? Centros espíritas, tanto kardecistas, quanto mesa branca, que fala, porque tem muitas denominações nessa questão aí de espiritismo. Então, mas eu lembro dos centros de macumbas também de esquerda, que era coisas bem demoníacas mesmo, vamos falar a realidade, né? Hoje os meus olhos se abriram e é a realidade, né? Que Satanás está aí e vamos dar os nomes corretamente, né? Então a minha mãe, ela ia em centros de macumba, ia nesses centros espíritas, ela tinha pai de santo, as coisas tudo que era um amigo dela, e ela chegava a encarnar também, né? Ela foi muito usada durante anos, ela serviu a Satanás, ela deixou que o corpo dela fosse usado como cavalo, e muitas vezes ela encarnava quando ela e meu pai brigavam muito. Ela e meu pai brigavam muito, né? Então, de várias brigas deles, ela acabava encarnando esses espíritos malignos, né? E eu acredito que devido ao mix de religião que ela proporcionou, né? E dentro delas a maioria espírita, eu acredito que devido a isso me despertou minha curiosidade, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, desde novinha, sabe? Eu sempre fui bem curiosa. Então, quando ela pegava e levava a gente, o centro espírita ficava no quintal do fundo, tudo, ela deixava a gente lá na frente, mas eu sempre ia lá escondida, ficava olhando, bisoiando, sabe? Aquela coisa de criança mesmo, e daí já vem com a questão da curiosidade. E eu, desde nova, desde meus 16 anos, mais ou menos, eu já comecei a ir em cartomante, eu jogava tarô, jogava
jogava búzios, sabe? Eu ia em todos esses lugares aí, desde muito nova, né? Não tem, eu até brinco, falo, não tinha Maria Chuteira, eu era Maria Cartomante, né? Que em cada uma eu sempre estava indo, né? Desde muito nova. E devido assim, desde pequenininho eu sempre tive uma sensibilidade muito imensa, assim. Sempre tive, eu sempre fui muito sensível mesmo, né? Mas devido que eu não tinha o conhecimento mesmo da palavra do Senhor, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, então, como o meu mundo era essa questão do espiritismo, eu achava que eu era médium, né? E quando você vai nesse centro espírita, tudo que você tem uma sensibilidade, eles pegam e falam, você é médium, vamos pegar e ativar essa mediunidade, tudo, eles começam a querer fazer isso. Mas eu nunca fui, eu gostava, eu era simpatizante, mas sempre tinha algo dentro de mim que me impedia, sabe? Eu não conseguia. Então, na minha cabeça, eu era sensível mesmo, sentia as coisas, e como eu falei, por eu não ter o conhecimento da palavra, né, eu achava que estava tudo bem, que tô sentindo, as entidades, né, vai ver os guias, os anjos de luz, assim, então a gente vai se enganando, né, Satanás vai enganando a gente. E assim, eu sempre assim, irmãos, eu acho que eu não conseguia ir além, porque apesar, né, de eu estar nesse mundo assim, não totalmente no mundo, mas ser simpatizante desse mundo, eu sempre tive um temor muito grande por Deus, sabe? Eu sempre tive um temor. Eu lia a Bíblia, eu gostava de falar do Senhor, só que, gente, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Nunca, assim, a não ser naquela questão, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabe? Pra mim era isso, o nome do Pai, do Filho, sabe? Que normalmente os católicos fazem aquela questão da acusação da cruz, né, em você mesmo. Então, pra mim o Espírito Santo fazia parte daquele ritualzinho, né? Então eu, assim, em si, quando eu li a Bíblia, apesar que eu lia muito o Velho Testamento, hoje eu começo a enxergar atrás, eu acho que eu lia muito o Velho Testamento. Então, o Espírito Santo mesmo, o nosso amigo Espírito Santo, ele não fazia, né? Eu não colocava ele para fazer parte da minha vida. E daí eu fui crescendo tudo, e eu amava esses negócios de esoterismo, eu gostava muito de signos, cristais, eu era uma gratiluz, né, como a gente chama nesse meio, né, e eu achava, irmãos, que tudo era de Deus, né, eu achava que tudo era de Deus. Pra mim, esses religiosos de carteirinha, sabe, esses crentes, assim, era tudo louco. Eu tinha ranço de crente, pra ser sincera. Eu tinha muito ranço de crente. Quando vinha querer falar alguma coisa, eu queria que, não, me mostra a Bíblia, debate na Bíblia. E como também eu sempre estive ao lado de evangélicos e não realmente pessoas temente ao Senhor, pessoas crentes, pessoas usadas mesmo pelo Espírito Santo, pessoas que eram levantadas mesmo pelo Senhor, eu não tive esse respaldo, eu não tinha, no meu círculo não tinha essas pessoas que falavam com a autoridade do Senhor, que eram realmente pessoas de autoridade. Não, tinham religiosos, sinceramente, tinham pessoas evangélicas, mas pessoas com autoridade, pessoas, sabe, realmente convictas e conversão em Cristo, eu não tinha, né? Igreja, eu lia muito a Bíblia, eu era temente ao Deus, eu falava muito de Deus, e acredite se quiser, eu falava, gente, eu era uma pessoa assim que, eu sempre gostei muito de falar de Deus, eu sempre gostei muito, sabe, mas é que Satanás é tão astuto, Satanás ele nos cega, sabe, ele nos cega de uma tal maneira, irmãos, como ele nos cega de uma tal maneira, que a gente não consegue ver para onde a gente está indo, sabe? A gente não consegue ver. E mesmo eu lendo a Bíblia, eu sabia que tinha na passagem da Bíblia onde o Senhor condenava essas coisas. Eu sabia, sempre
Sabe, lá no fundinho do meu coração, o Espírito Santo sempre falava, não herdarão os céus, os adúlteros, os adivinhas. Na hora que vinha nesses adivinhas, sabe, aquilo lá consumia meu coração, assim, e daí me machucava, e eu, sabe, eu não queria escutar, eu não, e eu ficava, não, eu sou de Deus também, sabe. Eu pegava e falava assim, mas por que só o mal pode se manifestar, né? Por que Deus não pode se manifestar para eu falar o bem no tarô? Né? Na minha cabeça eu achava que o Senhor ia se manifestar ali no tarô para falar o bem. Olha que ignorância, irmãos. E daí hoje eu penso, né? Lá Deus precisa de alguma ferramenta criada por homens para se manifestar. Olha a cegueira. Olha como os espíritos imundos estavam em mim. Quem precisa de ferramenta, quem precisa de cavalos é Satanás, irmãos. Deus é soberano e tudo Ele tem. O poder é manifestado com uma simples palavra. Assim está lá no livro de Gênesis, na criação do mundo, onde o Senhor apenas fala, haja luz. E tudo se faz através da palavra. O Senhor pega e se manifesta, não precisa de ferramenta, não precisa de nada, quem precisa dessas coisas é Satanás, sabe, irmãos, quem precisa de tudo isso é Satanás. Então eu desde novinha eu achava que eu fazia parte desse mundo aí, que eu gostava disso, então eu ia nessas mulheres, qualquer coisa que acontecia na minha vida eu queria ir lá para saber que direção eu tomar, né, então eu gostava disso daí. E logo depois, quando eu casei, né, com meu esposo, com meu amado, simplesmente isso não saiu, assim, da minha vida, né, adormeceu, então eu não ia mais, porque ele também não gostava dessas coisas, ele achava que essas coisas eram tudo de macumba, certo, ele, né, que era tudo de macumba mesmo, que não prestava, então eu não ia mais, né, nessas questões nessas cartomantes, eu não ia. E ficou adormecida assim no meu coração. E daí eu peguei, casei, tive meus filhos, tudo. Meu casamento tudo lindo, tudo maravilhoso, perfeito. Só que daí depois, quando começou a vir os problemas, o que aconteceu? Eu, ao invés de ir aos pés do Senhor, ao invés de eu ir para o colo do papai, o que eu faço? Eu vou e procuro novamente Satanás, né? Eu vou e começo a ir novamente nessas cartomantes da vida. E para piorar a situação, essas cartomantes da vida, né, não falavam o que eu queria escutar, que a gente quer escutar, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sempre fui muito ansiosa, então eu sempre tive a vontade de saber o amanhã, né? Queria saber como é que era o dia da manhã. E devido aos problemas que eu estava tendo no meu casamento, tudo, eu já achava que eu não amava mais meu esposo, eu achava que eu não queria mais ele, eu achava que, sabe, que eu estava cansada, que devido aos problemas eu não aguentava mais, eu queria ficar sozinha, eu queria que ele, sabe, eu queria me separar, eu queria, sabe, que ele sumisse da minha vida, e ele nunca quis sair, ele sempre falou, e quando eu falava em separação, ele falava até que a morte nos separe, né, e eu ia nessas cartomantes e elas falavam, não, ele ama você, ele ama sua família, ele jamais vai largar você e sua família para ficar com outra. E irmãos, eu olhava aquela situação e a cartomante falando aquilo para mim, que lá entrava como flecha, mas como? Não pode. Daí para comecei a ir nessas coisas, e como as cartomantes não falavam aquilo que eu queria escutar, irmãos, sabe o que eu fiz? Eu mesmo. Eu comecei a ter interesse em estudar o tarô. Eu comecei a querer ser taróloga. Eu comecei a querer mexer com essas coisas. Porque eu queria. Porque eu queria saber o futuro. Porque eu queria saber o que Deus, né, estava reservando para mim. Inocente eu, né, o que Deus queria. E eu comecei a estudar às escondidas do meu esposo. E nisso eu estudando, Satanás foi entrando mais e mais na minha vida. Eu, ao invés de ir para o Senhor, orar corretamente, eu começava a fazer mantras,
Eu não sei se os irmãos sabem, né? Mantras, Ho'oponopono, oração de libertação e cura, sabe? Era o Ho'oponopono, não sei se as irmãs já ouviram falar. Mas era, sabe, é esse mundo. Gente, esse mundo é um misticismo, sabe? É embutido assim de achar que é coisa de Deus, que é achar que tem Deus, sabe? Ali, mas não, é tudo ferramenta de Satanás. É tudo ferramenta de Satanás. E eu fui mergulhando nisso. E aquilo foi me dando vontade de querer ser taróloga. Só que eu tinha um problema. O meu esposo não gostava. Meu esposo era preconceituoso. E aquilo, irmãs, eu comecei a profetizar na minha vida. Comecei a falar: Senhor, manda uma mulher na vida do meu esposo, que ele vai amá-la, que ele vai gostar, que ele vai me esquecer, que ele não vai mais, sabe? Daí ele vai largar de mim e eu não vou ter problema. Olha o que Satanás faz a gente falar. Olha como Satanás nos cega. Irmãos, e foram assim. E eu comecei a estudar, a gostar desse mundo. Eu comecei a tirar cartas para minhas amigas. E tudo que eu via nas cartas acontecia. Tudo que eu via nas cartas acontecia. E aquilo lá eu achava o máximo. Aquilo lá eu me vangloriava. Aquilo lá nossa, porque eu sempre fui muito competitiva. Eu tenho uma energia masculina muito forte, assim, sabe, de querer, sabe. Então eu era competitiva. Então esse ar de competição, eu tinha ar feminista também, né. Então toda essa carga, né, que acarrentou de mim, das questões da minha infância, dos problemas, né, de família. Então isso me fez achar que era uma pessoa muito forte, sabe? Então eu achava o máximo quando eu via, daí as meninas viam: ai, Dri, aconteceu isso. Nossa, conforme você falou, eu falava: nossa, eu sou foda, olha, como eu sou boa nisso. Como eu sou boa nisso. Como eu fui Eva, né, irmãos? Como eu fui Eva. Hoje eu começo a olhar assim para trás. Falei: a mesma situação. Tá tudo ali na Bíblia, né? É só a gente ler. Tá tudo ali na Bíblia, irmãos. Tudo certinho, bonitinho. Basta a gente ler, entender e enraizar. É o que a missionária sempre falou pra mim. Uma vez a missionária, num dos atendimentos, orando, que eu precisava falar com ela. E eu falava: missionária, mas eu já li a Bíblia umas 3 vezes. E ela: Adriana, você leu, mas a palavra não enraizou, não criou raiz, a palavra não abriu para você, os seus olhos não abriu a palavra, você não viu, sabe, ali as chaves que tem, você não viu que a palavra se abriu, não são só palavras ali, não são só textos. A palavra precisa se abrir pra gente, irmãs. A palavra precisa tocar no nosso coração para enraizar. Porque somente com a palavra enraizada nós nos tornamos fortes. Somente com a palavra enraizada nós nos tornamos fortes. E eu fui vendo assim, daí hoje eu vendo para fazer o relato. Eu fui Eva, sabe? Querendo, lá quando o Senhor pegava e falou para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores, mas somente daquela. De todas as árvores do jardim, menos daquela que fica lá no centro daquelas, vocês não podem comer. E que daí vem a serpente, sabe? Fala, Satanás vem e fala. Distorce a palavra, porque Satanás distorce a palavra e fala: você não pode comer de todas as árvores? Sabe? Ele distorce, irmãos. Sabe? A gente que está nesse deserto, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Satanás está constantemente distorcendo. E se a gente não tiver com a palavra enraizada dentro da gente, se a gente não tiver, a gente cai. Por isso que me veio pegar e falar desse relato, porque eu caí, irmãos. Eu caí.
Então quando Satanás distorce lá falando da Eva, não, eu só não posso comer daquela. Daí Satanás fala, não, mas se você comer daquela, Deus sabe que você vai ser igual a ele. Você vai saber o que é o bem e do mal. E com o tarô comigo foi assim. Eu quis ser a Eva. Eu queria saber o bem e do mal. Eu queria saber o futuro. Eu queria saber, sabe, o que o Senhor me reservava lá. Eu queria ser Deus, né? É isso. Eu queria ter poder de adivinhação, eu queria ser adivinha, essa é a real. É vergonhoso, irmãos, pra mim. É vergonhoso. Mas é o que eu queria. É o que eu queria. Então eu comecei a estudar, até que daí a minha separação veio, meu esposo saiu de casa, e ao invés de eu correr pros braços do Senhor, orar, eu me senti a pessoa mais livre do mundo. Eu falei, agora que ele saiu de casa, eu vou poder estudar, eu vou poder fazer atendimento, eu vou poder fazer o que eu quiser. Olha como Satanás aí de novo. Eva, come a fruta, porque você vai poder fazer o que você quiser. Você vai saber o que é bem e o que é mal. Você vai ser como Deus. Olha só, igreja, aonde eu cheguei, o meu esposo saindo de casa, a minha família sendo destruída, e eu preocupada em querer ser livre, para poder estudar tarô, para poder servir a Satanás, irmãos. Olha como eles nos cegam, como nos cega. E eu comecei a estudar, eu comecei a fazer curso, eu comecei a me envolver mais e mais nisso. E eu ficava feliz quando as pessoas vinham e me falavam, aconteceu isso, conforme você falou. E eu, nossa, olha esse espírito de adivinha imundo dentro de mim. E eu achava que eu era luz, eu achava que eu era de Deus, porque eu falava de Deus. Porque eu falava de Deus, eu achava que eu era do Senhor. Mas eu fui me colocando mais e mais no fundo do poço, estudando, achando legal. Até que, irmãos, até que o Senhor vendo tudo isso. Porque quando nós somos escolhidos, quando nós temos um propósito na vida, quando nós temos algo do Senhor, Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. Ele permite que Satanás nos toque, igual ele fez com Jó. Igual ele fez com Jó. Ele permitiu que Satanás me tocasse. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que exatamente no dia 12/2/2022, o Senhor veio para pegar e me curar, para me levantar, na verdade. Porque curada eu ainda não tinha ficado, não, ainda não estou, irmãos. Vocês vão saber mais pra frente. Curada eu ainda não estou, não. É um processo doloroso. É um processo que exige persistência. É um processo que exige constância. É um processo que exige fé em acreditar no que o seu Deus é maior do que todas as coisas. E para você realmente acreditar nisso, para você realmente, é um processo doloroso, que às vezes a gente acaba passando. Mas o Senhor, naquele dia 12/2/2022, me levantou e falou para mim: você vai largar todas essas ferramentas de Satanás. Você não precisa disso. Eu estou com você. Você tem a mim. Você não precisa disso. Pare de idolatrar. Isso daí é idolatria. Você idolatra essa ferramenta, você idolatra esse tarô. Sabe, irmãos, porque eu idolatrava, porque chegou no nível de qualquer coisinha. Só pra vocês terem noção. Se eu vou na padaria, é pra virar pra esquerda ou esquerda? Pra direita ou pra esquerda? Eu queria tirar uma carta do tarô.
Sabe a idolatria? E olha que eu nunca, apesar de eu nunca ter sido crente nem nada, evangélica, eu também nunca tive religião, então eu não acreditava em santo, nada dessas coisas. Eu nunca acreditei nessas coisas, nessas parafernálias, sabe? De santo. Mas a minha idolatria foi o tarô. E o Senhor falou, eu vou te levantar para orar pela sua família. Você vai orar pela sua família. Você vai orar pela alma do seu esposo. E eu falava, Senhor, mas ele já tá com outra, Senhor. Eu não quero mais, eu não quero ele para mim. Você não tem que querer. Eu vou te levantar porque você vai orar. E eu vou trazer ele ungido, batizado e convertido e lavado no sangue de Jesus. E eu pensava, Senhor, mas como? Do jeito que aquele homem olha, está. Aí o Senhor falou, não, eu vou te levantar. E a partir de hoje você começa a orar. A partir de hoje eu vou começar a te guiar. Irmãos, e foi assim. Eu joguei tudo fora. Joguei tarô fora. Eu joguei plantinha, que eu achava que tinha umas plantinhas, sabe? Espada de São Jorge, essas parafernália toda, que defende, tira energia ruim de casa. Eu soprava canela no primeiro dia do mês. Né? Falava mantra, que não sei o que, sabe? Baseado em coisas que não são bíblicas. Tudo que não era bíblico. Se falasse pra mim, olha, ali tem a borboletinha, ela vai fazer suor da borboleta que caiu, ou xixi da borboleta. Tava eu lá, né? Acreditando. Daí você vai ver como como a gente acredita nas coisas do mundo. Como nós acreditamos nas coisas de Satanás. Como nós acreditamos que ele tem hora que ele é maior. Daí a gente, não, imagina, não acredita assim. Muitas vezes, por mais que eu achava que Deus era soberano isso e aquilo, muitas vezes eu procurava a ferramenta de Satanás. Eu ia em cartomante para saber do futuro isso e aquilo. Eu não confiava, nunca confiei em Deus. Nunca confiei naquilo que o Senhor escrevesse para mim, porque eu lia a Bíblia, eu sabia. Eu sabia textos bíblicos. Eu sabia versículos. E mesmo assim, mas é o que a missionária falava, não está enraizado. Não foi enraizado em você isso. Você lê palavras. Palavras que você está lendo, Adriana. Palavras. Irmãos, e ler a palavra do Senhor é diferente de você ler de palavras. Então o Senhor me levantou. Eu comecei a orar. Eu comecei a batalhar. E o Senhor foi me direcionando para uma igreja, aonde eu me batizei, em abril de 2022. A segunda vez que eu fui na igreja, o pastor perguntou quem é que gostaria de entregar a sua alma para Jesus. Eu tava lá chorando. Eu sou tímida, irmãos. Eu sou uma pessoa tímida, assim, sabe? Para eu sair, às vezes as pessoas até confundem, às vezes as pessoas acham que eu sou um pouco metida, alguma coisa, mas não, eu tenho um ar eu tenho uma timidez, né? Então eu tava lá chorando, porque eu só queria me batizar, eu só queria entregar minha alma para Jesus, eu só queria conhecer esse Jesus lindo e maravilhoso que esteve lá no meu quarto, que falou que ia me levantar, que falou que era para jogar todas aquelas coisas fora, e que ele não iria sair perto de mim, que ele não ia mais deixar. Sabe, irmãos, aos 99, sabe, ovelhas, eu me senti naquele dia dentro do meu quarto. Eu me senti aquela ovelhinha, sabe? Que o Senhor foi pegar com tanto amor, com tanto carinho. Foi assim que eu me senti. E eu me batizei, eu passei nas águas, eu orei. E eu orava, eu guerreava. E meu esposo morando com a amante, o meu esposo comprando casa, o meu esposo tirando fotinhas com os meus filhos e com ela, e eu vendo a família perfeita, e aquilo lá eu olhava, não, é maior que está em mim, o Senhor me prometeu, Senhor, eu falava, vai perder casa, vai perder dinheiro, vai perder tudo, sabe, porque Deus me prometeu. E foi assim uma constância de oração, irmãos, todo dia orando, sabe, e lendo a palavra, e orando, e pedindo, e clamando ao Senhor, e clamando para Ele, sabe, e o Senhor foi fazendo, e eu não via nada, mas o Senhor foi fazendo,
foi fazendo, irmãos, até que o Senhor pegou e falou para mim que ia recolher o meu pai. Até isso me foi revelado, irmãos. E até na morte do meu pai o Senhor colocou as suas mãos. Porque eu havia alugado a minha casa logo quando me separei, porque eu fui morar num apartamento perto do meu serviço. E quando o Senhor pegou e falou que ia pegar e recolher meu pai, eu falei, eu preciso voltar lá pra minha casa, porque eu morava pertinho dos meus pais, no mesmo bairro, eu cresci e vivi. Eu falava, Senhor, eu preciso voltar, como é que vai ser agora? A minha casa vai até novembro, o contrato. Daí falei pro meu esposo, olha, eu preciso voltar pra casa, eu não quero mais, fala com o inquilino. E meu esposo, eu comecei a ver que ele estava conversando diferente comigo. Ele já não me tratava mais com frieza. E ele queria saber por quê. Por que eu queria voltar? Por que eu queria voltar? Eu falei, porque eu quero. E ele, por quê? E daí eu peguei e virei pra ele e falei, ó, meu pai vai falecer, o Senhor falou que vai recolher meu pai. E eu preciso estar próximo lá, eu preciso estar lá. E como eu sempre fui muito sensível, né, irmãos, que eu falo pra vocês... Porque por mais que eu estava nesse mundo, Deus teve tanta compaixão comigo que Ele sempre esteve ali do meu lado tentando me tirar dessa sujeirada toda, mas eu resistia. Daí meu esposo, antes de falar com o inquilino, eu ajoelhei no meu quarto e falei, pai, é o seu querer, não é o meu. Sabe, uma oração sincera, irmãos, tão simples, Senhor. É o seu querer, não é o meu querer, porque se eu pudesse, eu saía hoje daqui desse apartamento. Mas eu quero fazer aquilo que está escrito, que o Senhor escreveste para mim. É o seu querer, não é o meu, Pai. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar daqui, mas que seja feito a sua vontade e não a minha. Nisso, irmãos, passou acho que uns 40 minutos, meu esposo me ligou, falou, Adriana, você não vai acreditar? Eu falei, o que foi? Ele falou, o inquilino me ligou, sem eu ligar pra ele. Na hora que eu ia pensar em ligar pra ele, ele me ligou e pegou e falou assim, que vai precisar sair da nossa casa, da casa antes. Que parece que ele vai ter que sair em agosto. Eu falei, Jesus, Deus é bom demais. Eu falei, eu vou continuar orando. Ele quer, daí eu falei, eu tô orando e o Senhor vai me ajudar. E foi, irmãos, daí de novo, passou acho que uns 2, 3 dias, meu esposo ligou de novo e falou, Adriana, o inquilino pegou e falou assim, que provavelmente vai sair em julho, mas que no final de abril, começo de maio, ele vai falar certinho. Daí foi, irmãos, eu orando, pedindo, clamando ao Senhor. Daí meu esposo ligou de novo, no começo de maio, falou, Adriana, o inquilino acabou de me ligar, ele falou que tá saindo de casa dia 12 de maio. Irmãos, eu saí de casa, ele saiu dia 12 de maio, e no dia 13 eu tava entrando na minha casa. Irmãos, dia 13 de maio eu entrei na minha casa, meu pai faleceu no dia 2 de julho. Deus foi tão bom comigo, mas tão bom, que esses 2 meses eu pude ir lá, ficar mais perto, visitar, porque para eu chegar na minha casa eu tinha que descer pela rua do meu pai, que meu pai morava na avenida, e eu sempre via ele sentadinho, e aí pai, buzinava, via, e até nisso eu vejo a mão do Senhor me tratando, cuidando de mim. Só que, irmãos, o que acontece? Ao invés de eu continuar orando, clamando, com o falecimento do meu pai, tudo, o meu esposo lá no velório, ele nem olhou direito pra minha cara, ele foi rapidinho, passou, nem olhou direito pra minha cara, porque a amante provavelmente não queria que ele fosse nem nada. Aí depois eu até fiquei sabendo que a mãe dele falou, você vai sim. E ela lá fora, com os meus filhos dentro do carro. E aquilo veio um ódio no meu coração, né? E é como diz a Bíblia, né? Satanás está ao nosso derredor, né? Se a gente não cuidar, ele vem. E como eu comecei a ter raiva novamente, assim, do meu esposo, eu esfriei na oração, porque daí eu tinha feito em setembro, eu fiz uma cirurgia
E eu sempre fui uma oração ou de joelho ou de batalha, sabe? De posição de batalha. E ainda eu até liguei pra missionária. Falei, missionária, fiz cirurgia, daí eu tô aqui. Ela, mas irmã, agora, olha, você tá aí quietinha, você pode orar. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia orar. Mas daí meu esposo foi se aproximando. E eu não soube identificar, né? Por isso que a gente precisa estar constantemente orando. Daí o que aconteceu? Ele se aproximou tudo, daí ele ficava, aqui não, eu vou decidir a vida, eu quero ficar com você, né? E não sabia o que fazer, porque ele estava opresso, e eu, né, esfriei na oração, tudo, não tive a constância. E daí o que aconteceu? Ele pegou e falou, eu quero voltar, eu quero a minha família de volta, mas tem um problema. Eu falei, problema? Que problema? Ele, ela tá falando que tá grávida. Irmãos, aquilo lá entrou. Daí tudo que porque, irmãos, eu pedia tanto pro Senhor fechar a madre dela. Eu falava, Senhor, fecha a madre dela, Pai, não permita. Eu falava, Senhor, não permita que nasça filhos do adultério, Pai, não permita que nasça filhos, Pai. Pode cair maldição sobre essa família, Senhor. Porque, irmãos, a minha mãe é a segunda esposa do meu pai. E se eu... No meu testemunho eu vou contar melhor, mas caiu, sabe, sobre nós, maldição, sabe, a minha mãe teve um filho que é homossexual, a minha irmã é meia, sabe, não tem dependência emocional de homens, eu sou a mais certinha, mas fui cair aonde? Fui cair nas garras de Satanás, nesse trem de misticismo, sabe, então, por isso que eu falo, faz herdar, gente. Quando nós herdamos maldição hereditária, e quanto mais nós herdamos maldições hereditárias, quanto mais nós temos uma família desestruturada, sabe, esses ciclos viciosos, sabe, esses padrões familiares, tende a se repetir, e por isso que muitas vezes nós temos que olhar lá para trás, igual o giro de 360 que a missionária fala, a gente tem que olhar lá para trás também, sabe, de ver. Porque às vezes tem coisas lá atrás que nós estamos repetindo agora e a gente precisa quebrar o padrão. Precisamos quebrar o padrão, sabe? E daí o que aconteceu? Aquilo lá, irmãos, nossa, acabou comigo. Eu falava, Senhor, não é possível. Eu orei, eu te pedi tanto, Senhor, eu te pedi tanto, Pai, sabe, tanto, Senhor, como eu te pedi para fechar a madre dela, e aquilo, irmãos, eu fiquei em desespero, eu não conseguia mais ouvir, eu só escutava, sabe, as setas de Satanás na minha cabeça, sabe, e eu não confiei, que maior é aquele que estava dentro de mim, que está aí conosco, e não aquele que está no mundo. Eu não confiei, irmãos, e simplesmente, irmãos, eu caí. Eu não tinha mais tarô, eu não tinha mais ferramenta, mas sabe o que eu fiz, irmãos? É vergonhoso, mas sabe o que eu fiz? Eu sabia todas as cartas do tarô. Eu fui lá, cortei papelzinho, quadradinho, tipo cartinha, coloquei todas as numeração, tudo certinha de cada carta, e eu fui lá, embaralhei, e eu fui lá e tirei, e eu vi a gravidez da menina. Aquilo lá me matou. Aquilo lá me envergonhou, que eu falava, o que eu tô fazendo, que eu tô usando isso daqui, o Senhor tinha falado pra eu pegar e me livrar disso daqui, o que eu tô fazendo, e Satanás começou a me culpar, ele mesmo usou, ele mesmo colocou a ferramenta nas minhas mãos, porque eu dei brechas, porque eu abri, e ele mesmo estava me acusando, e o que eu estou fazendo? Irmãos, e aquilo lá eu peguei, eu falei, eu não acredito nisso, que eu fiz isso. E eu não acredito que ela, sabe, e foi, irmãos. Daí passou um tempo, novembro assim, daí ela não estava grávida. E aquilo lá eu falava, tá vendo, o que eu fui mexer com essas ferramentas de Satanás, o que eu fui mexer com isso? Por que eu fui colocar minha mão, ela não tá grávida. O Senhor me prometeu lá, sabe, que eu ia pegar, ia restaurar, que ele ia, sabe, irmãos. E eu falei, o que eu fui mexer com isso? E, irmãos, eu não tive coragem de ligar para a missionária para falar o que estava acontecendo.
Eu tinha vergonha, essa é a realidade. Eu tinha vergonha de falar pra ela que eu havia caído. Eu tinha vergonha, sabe, de falar que eu usei novamente isso. Eu falava assim, Senhor, não é possível, sabe, que eu fiz isso. E os dias foram passando, eu não fui orando mais, assim, sabe, orava de vez em quando, e o meu marido opresso vindo pra aqui, e eu acabava, sabe, tendo relação com ele, e aquilo que a gente tem que, sabe, sempre pegar, e aquilo que a missionária fala, gente, a gente precisa escutar muito testemunho, porque às vezes não é... Ali tem direções ali no testemunho que não é para todo mundo, mas igual ali que às vezes as irmãs falam no próximo testemunho, fala, não, a missionária falou isso porque igual eu não tinha problema nenhum nessa área com meu esposo, ou seja, então não era para eu ceder, não era para eu pegar e ceder, não era para eu ser a amante do meu esposo, e foi o que foi acontecendo, e foi passando, ele não se decidia, e até que foi final do ano, no Natal ele passou com a amante, e daí no Ano Novo brigaram, daí ele brigou porque eu fui lá, fiz escândalo na porta dela, falei pra ela tudo, ele tá com você, tá comigo, tudo, daí nisso ela largou dele, né, e daí como ela tinha largado dele, ele veio e tentando algo comigo, né, e eu falava, não quero, mas daí vinha uma voz, né, de Satanás. Você vai perder a sua família? Ah lá, ó, se você não voltar agora com ela vai ficar grávida. E eram essas setas que vinham, irmão. Então eu voltei com meu esposo em janeiro, porque eu estava morrendo de medo dela pegar e ficar grávida. Então eu voltei com ele do jeito que ele estava. Daí a missionária até tinha ligado, tudo, eu falei, missionária, lembra quando você falou pra mim que a minha história, no seu coração, o Espírito Santo estava tocando bem forte, que ia a questão da reconciliação, os perigos dessas ferramentas, dessas questões sabe, da gente usar o mundo pra gente poder tentar se reconciliar com o nosso esposo. Então, é uma reconciliação, não é uma restauração. Daí ela pegou, só falou pra eu continuar orando, para eu voltar a orar, e que tinha começado tudo de novo, né, irmãos? Porque quando a gente cai, isso é que ela nem sabia, eu não tinha contato para ela do que tinha acontecido, que eu tinha lá usado o tarô, não tinha contato para ela. E nesse meio tempo, janeiro passou 20 dias, a amante me liga e fala que tá grávida. Igreja, o que eu mais temia aconteceu, e eu me perguntava por que aconteceu. Senhor, eu te pedi pro Senhor fechar a madre dela, e nisso, irmãos, foram assim, opressão atrás de opressão, 4 meses assim, cheia de opressão, e nesses 4 meses, em vez de eu voltar a orar tudo, mas não, daí vinha vídeos de YouTube, parece que é aquela coisa, né? Satanás, quando ele entra um pouquinho, daí ele quer fazer a arruaça na sua vida. Daí começava a subir uns vídeos de YouTube também, desses negócios de cartomancia, essas coisas, e daí eu olhava, ai não, só tô olhando, sabe? Ai, só tô olhando, não, só tô, ai, é só um pouquinho. Daí depois eu via, falava, Jesus, o que eu tô fazendo? Irmãos, o desespero entrou tanto, mas tanto em mim, que até, não sei o que lá de novena, daquele trem que eu nunca acreditei na minha vida, eu tava fazendo. E sendo que a missionária, porque eu tinha falado pra ela que eu ia começar a estudar de fato a palavra, tudo, a missionária falou pra Adriana, toma cuidado quando você for estudar, lê a Bíblia, não pega outras coisas, porque senão você acaba ficando descrente, você acaba... E foi o que aconteceu, irmãos.
sabe? Às vezes, nas conversas, igual a gente às vezes quer tanto falar com a missionária, né? Ai, para dar uma direção, a gente quer que ela seja adivinha. Essa é a real. A gente quer falar com ela, sabe pra quê? Pra ela pegar e falar assim, olha, o seu marido vai voltar assim, ó, em tal dia. É isso que eu comecei a ver. De tudo isso que aconteceu comigo. E, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Satanás, ele copia de uma tal maneira, porque quando eu entrei virei crente na questão, no mundo evangélico, essas coisas, tudo, eu sempre falei pra missionária, a minha cabeça fica às vezes em tormento. O que é de Deus, o que não é de Deus, porque é uma linha tênue ali. Porque, igual eu vejo, eu falei assim, tem cartomante gospel aí? Tem cartomante gospel, tem canais de YouTube que vem, que Deus mandou te entregar, que falou isso. Gente, e no tarô, em cartomancia, tem um monte de canal assim também. Só que daí eles mudam o nome, né? Porque a espiritualidade está te falando isso que vai acontecer, isso na sua vida. Olha, então eu ficava, irmãos, eu ficava doida assim, né? Entre a língua, daí que a missionária fala. Gente, a gente tem que, aquele minutinho lá que ela tá falando com nós, às vezes não é o direcionamento do Senhor, mas os aconselhamentos que ela dá. Lê a palavra, ler a Bíblia, é oração, é constância. É isso que precisa ser feito, porque eu não fiz isso e eu caí. E às vezes a gente vai rodar no deserto porque a gente não faz isso. A gente não lê, a palavra não enraiza na gente. E eu não entendia, irmãos. Eu não entendia. Sabe, por mais falando, eu leio, mas eu não entendia. A missionária falava e a gente não entende. Daí precisou, mas eu acredito muito que o Senhor já sabia de tudo isso, porque eu lembro uma vez que lá atrás eu perguntei assim, Senhor, quando que vai ser a restauração do meu casamento? Daí eu falo de a gente entender a palavra. Hoje eu estou entendendo, hoje que eu estou fazendo esse relato, sabe, quando eu fui realmente entender, eu achava que eu tinha entendido a palavra quando eu peguei e perguntei ao Senhor, quando vai ser a restauração, que eu peguei e abri uma passagem bíblica. E somente agora eu fui entender, e eu vou falar como depois eu fui entender, porque realmente agora os meus olhos se abriram, as escamas saíram completamente. E eu peguei, perguntei, e saiu a passagem bíblica onde o Senhor fala para Sara que dentro de 1 ano eu te visitarei, né? Que é a promessa do filho, que é a promessa, né? Então eu pegava e falava, não, daqui a 1 ano meu casamento vai ser restaurado, né? Pensava, né? E daí o que eu fiz? Em vez de, o Senhor não tinha prometido, Ele tinha promessa na minha vida, igual Ele tinha promessa na vida de Sara e de Abraão. Mas o que aconteceu? Sara foi lá e colocou a mão. Sara não acreditou, Abraão também, que já tinha passado algum tempo de que o Senhor tinha falado aquilo, né? E ela no desespero, ela se desesperou. Senhor, não me dá filhos. Pegue a minha serva aí e Agar. Ó Sara colocando a mão. Ó Sara colocando a mão. Incrédula, né? Ela foi incrédula. Ela não acreditou. E hoje eu vejo, eu fui Sara, eu fui incrédula. Eu não acreditei que o Senhor ia fazer na minha vida. O que eu fui? Fui lá, peguei com as minhas mãos o meu esposo, coloquei dentro da minha casa para que ele não pudesse ter filho com outra mulher. Daí o que aconteceu? Como eu coloquei a minha mão, como eu abri brecha, o filho veio. Igual a Sara. Como ela colocou a mão, o que aconteceu? Ismael veio, filho de Agar. Não acreditou. Então, irmãos,
a gente não acredita, a gente às vezes acredita mais nas ferramentas de Satanás, mais no que está na mão de Satanás, do que naquilo que o Senhor prometeu pra gente. Sabe, e eu fui, e foram 4 meses muito difíceis com meu esposo aqui, ele tentando voltar com ela, e eu vendo aqueles vídeos, e no atendimento, eu falei pra missionária que eu tava querendo trocar de psicóloga, porque eu faço terapia já fazia uns 2 anos, só que tava tendo complicações, porque quando a pessoa não é cristã, ela não vai entender a sua luta, ela não vai entender um processo de deserto na sua vida, ela não vai entender por que você tá lutando, ela vai achar que é dependência emocional, ela vai achar que que você tá sofrendo isso, aquilo, né, e não vai entender. Daí ela pegou e me indicou a Leni. Irmãos, na primeira sessão, a Leni já olhou pra mim e falou: Adriana, tem alguma coisa do ocultismo ainda em você. Daí eu falei tudo pra Leni. Falei: Leni, aconteceu isso. Eu abri as cartas, eu caí. Ela falou: Adriana, você precisa falar pra missionária. E a vergonha, irmãos? E a vergonha, né? Mas daí, com a terapia, assim, eu falo que, nossa, foi muito bom. É totalmente diferente de você usar, tá vendo, ferramentas cristãs, é outra coisa, irmãos. Eu 2 anos com a terapia lá, que não ia. Eu em 1 mês, assim, com a Leni. Gente, parecia que eu faço terapia com ela há anos e anos, porque ela foi abrindo coisas dentro de mim, assim, sabe? Porque, irmãos, às vezes é necessário, igual, sabe, na passagem de Lázaro, em que o Senhor, para ressuscitar Lázaro, ele pede que a gente tire a pedra, ele pede para que arranquem a pedra de lá, ou seja, o que está nas nossas mãos a gente deve fazer. Então a gente tem que usar ferramentas cristãs, ferramentas do Senhor. E com a graça e misericórdia, Deus é tão bom e colocou esse anjo também na primeira missionária. E agora a Leni. E assim, daí eu tinha vergonha de falar. E eu comecei a orar. Eu comecei a pedir ao Senhor que me colocasse de novo no centro da sua vontade. Eu comecei a pedir ao Senhor que me afastasse de tudo daquilo que não era dele, que me afastasse de tudo que não era dele, que não era pessoas. Eu pedi, clamei, falei: Senhor, afasta. Se foi o Senhor que não trouxe o meu esposo, então o Senhor tira de novo, porque eu não quero, eu quero aquilo que vem do Senhor. E comecei a orar, e comecei a clamar de novo, e comecei a ter constância. Daí até que dia 1º de maio, o meu esposo olha pra mim e fala: olha, nós dois não tá dando certo, eu acho que é melhor eu sair mesmo. Mas eu já sabia que ele ia sair, porque o Senhor já tinha me revelado um sonho pra mim, aonde ele pegava e eu via ele voltando com a amante, sabe? Porque o Senhor fala muito comigo também em sonhos. E então aquilo eu já sabia, eu já sabia que ele ia voltar. E eu só pensava: Senhor, se o Senhor está tirando é porque é o melhor pra mim. E, irmãos, ele pegou e ele foi embora. E Satanás tentou setar na minha cabeça lá: agora ele vai formar outra família e você vai ficar aí, ó, você e seus 3 filhos. E, irmãos, ele pegou, saiu de casa, passou 2 dias, eu perdi meu emprego, fui mandada embora do emprego de 15 anos estáveis, onde eu ganhava muito bem. E daí aquela coisa sempre que a missionária fala, né? Quando a gente cai, daí agora eu entrei no deserto mesmo. Igual a falou: Adriana, você estava no oásis. Daí eu entrei no deserto mesmo. Mas eu sempre acreditando que se o Senhor tirou, é o melhor pra mim. Ele tem o melhor pra mim. Sempre, né? Acreditando nisso. Até que eu comecei a orar para que o Senhor pudesse direcionar a missionária, para que ela pudesse me ligar, né? Até que ela pegou e agendou um horário para mim. Irmãs, mas as coisas quando não é da hora, né? Porque eu também fiquei insistindo, sabe? Coitada, eu acho que até atendeu. Porque ela falava: Adriana, não tem direcionamento, não tem aconselhamento, espera no Senhor.
Mas a gente fica meio desesperada. A missionária é um amor de pessoa, né? Como eu já era daquela leva antiga, né? Porque eu conheci a missionária em junho de 2022, o canal dela era pequenininho ainda. E com a graça e misericórdia do Senhor tem crescido a cada dia mais. E daí marcou, e eu não conseguia, eu comecei a tagarelar, a falar, e a ligação, e nada, e aquilo, e não deu certo. De pegar e falar, daí no outro dia de novo, tentando, daí conseguimos falar um pouquinho, e não estava dando certo, daí ela só pegou e eu falando da Bíblia, das coisas que eu li, de novo, batendo na mesma questão. Ela, Adriana, você tem que ler, você tem que enraizar, você tem que abrir essa Bíblia, e a palavra tem que se abrir para você. Ora, e ela pediu para eu orar, para ter constância, para ajoelhar, para batalhar, para olhar, para fazer o giro. Irmãos, é isso. Não espere, sabe? O Senhor, claro que o Senhor fala com ela é tremendamente usada. Mas às vezes a gente quer que ela pegue e fala assim, olha, vai ser tal dia que o Senhor vai restaurar seu casamento. Olha, vai ser... Não é, gente. Entendeu? Não é dessa forma. Não é assim. Porque se a gente começa, daí eu falo atenção aqui. Que foi que o Espírito Santo ministrou para eu fazer esse relato. Da minha idolatria na cartomancia, na minha idolatria nesse trem, a gente começou a procurar, muitas vezes, muita gente só procura a missionária, porque quer que ela fale. Quando vai ter restauração? Quando meu marido vai voltar? Quando vai ser isso? Quando? Te falando que eu também era assim, tá? A gente quer saber isso. A gente não quer passar o processo. A gente não entende que tem que orar, que tem que jejuar. Gente, é assim a cartilinha. Igual às vezes que eu vejo de irmãs pegando e falando assim, né? Porque eu faço parte de um outro grupo, daí às vezes, como a missionária me colocou como administradora, daí vem algumas tudo. Não me atende. Que não sei lá, que eu preciso, com urgência, falar com ela, porque eu preciso, que não sei o que ela... Irmãos, é que assim é que demora, eu entendo perfeitamente, porque os meus olhos só se abriram. Que eu voltei a orar, que eu voltei a ter constância, que eu comecei... Tem uns 4 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses, 5, 6 meses de constância e de orar e de entender e de pedir ao Senhor. E quando você vai pedindo e você vai orando e você vai vendo, irmão, sabe o que eu faço? Eu coloco na playlist lá dos testemunhos, eu fico escutando. Tem vezes que quando o pai do meu filho pega as crianças, daí eu tô sozinha, eu falei, não, deixa eu escutar. E de escutar os testemunhos. Tem chaves lá, gente. Por mais que às vezes, cada caso é um caso, mas uma palavrinha ou outra tem umas questões lá, porque pode ter coisas diferentes, porque cada um é cada um. Mas de todos os direcionamentos, que às vezes não é específico para o correto, que assim, que você vê, que somente depois que a missionária deu um direcionamento específico, antes que isso ocorresse, você vê que antes ela pediu para quê? Para você orar, para você jejuar, para você ler a palavra, para você ir mais a fundo da palavra, para você conhecer mais do Senhor, para você saber diferenciar qual é a voz do Senhor, qual é a sua, qual é a voz de Satanás. A partir do momento que você tem isso, os seus olhos vão se abrindo. Porque foi o que aconteceu comigo, irmãos. Hoje eu falo que eu estou liberta. Eu estou liberta dessas porcarias de Satanás. E às vezes a gente não tá. Às vezes a gente carrega ali uns espíritozinhos imundos, umas murmuração, sabe? E acha que o foco tá ali na missionária. Irmãos, da última vez que a missionária conversou comigo, já faz um tempo já. E
E o engraçado é que quando você começa nessa constância de oração, quando você começa nessa constância assim do mundo se abrir mesmo, do mundo espiritual se abrir para você, eu tava, nossa, muito, muito bem. E só teve uma questão que, como eu oro muito, eu comecei a batalhar com uma outra pessoa, então eu acho que eu acabei ficando um pouco fraca. E Deus faz as coisas tão certinha, tão perfeita, que como eu fui no encontro, então a missionária tá fazendo alguns atendimentos, né, que ela falou, e calhou de eu pegar e conseguir a agenda, né. Daí eu lembrei e pensei, olha como o Senhor faz tudo certinho. A gente que é ansioso, a gente que não sabe esperar, a gente que é incrédula, né? Foi muito difícil para eu pegar e admitir que eu era incrédula. Porque eu coloquei minha mão, eu fiz igual Sara. Sara era incrédula e mentirosa, porque quando o Senhor pegou e falou para ela assim, e ela escutou que ele ia pegar e dar um filho para ela, né, que dentro de 1 ano, ela riu, e quando ele perguntou, por que você está rindo? Pode para mim coisas impossíveis, ela foi lá e mentiu, eu não tô rindo, né, incrédula e mentirosa. É o que normalmente nós somos, incrédulos e mentirosos, porque a gente fala que não, a gente fica lá, fala que tá tudo ótimo, não, missionária, mas eu fiz isso, não, missionária, eu fiz aquilo. Gente, será que a gente fez, mas será que a gente tá sendo igual Sara? Incrédula e mentirosa, sabe? Será que a gente não queira, sabe, as coisas muito fácil? Sabe, porque eu falo por mim assim, porque pra mim era muito fácil ir numa cartomante, pra mim era muito fácil eu tirar o tarô, pra mim era muito fácil isso tudo, né, de tirar o tarô. E hoje eu sei que eu fui liberta, porque no atendimento da missionária, na hora que ela nem sabe disso, tô até contando aqui agora. Na hora que eu falei até a missionária, não vou ficar, a gente não vai ficar, não, eu só quero orar. Não precisa nada, eu só quero orar. Vamos orar. E pra não, sabe, não quero perder tempo não, vamos orar. Porque, irmãos, a oração faz milagre. Eu, quando era do diabo, eu achava que o tarô fazia milagre. Eu achava que era isso, né? Mas não, o que faz é Deus. E a oração, e eu me ensinaram, vamos orar, e a gente começou a orar junta, e ela orando. Daí, irmãos, eu acho que eu fui arrebatada ali. Sabe quando ela pega e fala, eu não sei se vocês escutam também, eu vendo os testemunhos de cada irmã assim, e às vezes as irmãs falando de passagem da Bíblia, sabe? Não, porque comigo, eu me senti feito Ruth, eu me senti feito aquilo lá, eu escutava aquilo lá, eu falei, gente, mas como é que elas colocam na situação, falam passagem bíblica, eu acho tão lindo, sabe? Eu falo, nossa, não, será que quando eu fazer o meu testemunho, será que eu vou colocar passagens bíblicas também, irmãos, daí eu entendi. Quando elas falavam de arrebatamento, de anjos, de vendo. Eu lembro que tem um testemunho, acho que é da Verônica, que assim, sempre que ela falava que ela começou a ler a Bíblia, e de repente a Bíblia começou a se abrir para ela, sabe? Ela começou a entender. Agora eu entendo ela. E aconteceu tão rápido, assim, tão rápido não. O processo foi longo, mas naquela oração ali, a missionária fazendo comigo, eu já não escutava mais ela. Eu só sei que Deus, ou o céu desceu, ou eu subi. E eu comecei a ter consciência de tudo, igreja. De tudo. Da minha incredulidade. Nossa, como doeu. Gente, foi coisa de segundos, assim. Eu acho que a oração foi rápida, mas quando você tá lá, parece que você tá tanto tempo, porque foi passando um filme na minha cabeça, da minha incredulidade, de eu pegar e entender, você é incrédulo assim. Daí foi vindo as passagens bíblicas na minha cabeça de tudo que eu já tinha lido, daí mostrando lá desde Adão e Eva, de que Eva caiu, de que Eva queria
ser Deus, na verdade, porque ela queria saber de todas as coisas. Daí eu já me vi como sendo Eva. Parecia que eu me teletransportava lá, eu me vendo ali como Eva, de querer saber o bem e o mal, de querer saber, sabe, das coisas, me colocando no lugar de Deus, porque é isso que a Eva queria, se colocar no lugar ali de Deus. Ela queria ser como Deus, e é o que eu via no tarô, querendo ser como Deus. Daí eu me vi lá na incredulidade de Sara, de que não era para ter colocado a mão e colocou, de sendo mentirosa, porque eu mentia pra mim mesma, sabe? A gente mente pra nós mesmos, pegando, falando, não, mas isso não é nada não, isso daqui é de Deus também, e sabe, mesmo depois eu ter virado crente, eu comecei a falar, crente que é crente não precisa disso, crente que é crente não fala, é só uma vez, crente que é crente não fala, mas deu certo com a fulana, com a ciclana, não, crente que é crente acredita na palavra do Senhor, crente que é crente acredita nas promessas do Senhor, crente que é crente começa a entrar em oração, crente que é crente quando vem um levante vai lá, ajoelha seu joelho no chão e vai orar, e eu fui vendo tudo isso, irmãos, eu fui vendo tudo isso enquanto a missionária orava, eu já nem escutava, ela estava ao longe, assim, eu fui tendo a consciência de tudo isso, sabe, de como eu fui incrédula, de quando eu fui passando por caminhos tortuosos, porque a incredulidade nos leva a caminhos tortuosos, as nossas maldições que caem sobre a gente, elas caem, ela nos leva a caminhos tortuosos, sabe, daí foi me vendo as passagens da Bíblia, sabe, de Satanás distorcendo tudo, daí foi me vendo, daí me veio assim aquela coisa da gente sempre procurar, querer tanto a missionária, sabe, querer, e eu pegando, e foi me mostrando do tarô, porque Satanás distorce, irmãos, porque sabe quando eu comecei a ler tarô, sabe o que eu queria? Eu queria ajudar mulheres. Tem uma parte do tarô que chama tarô terapêutico, né? Que não é na questão de adivinhação. Ele pega, não, eu tô te dando um aconselhamento. Porque eu falava, eu vou ajudar mulheres, ó como distorce, ó como Satanás é sujo. Foi me rematando lá atrás, e foi vindo tudo essas questões assim, e todas as passagens da Bíblia que eu tinha pegado e lido, e que não tinham sido enraizadas no meu coração, e começou a ser enraizado, e começou a pegar, e um fogo dentro de mim, sabe, e começou a ter uma vontade, sabe, de pegar e falar, e eu acho que eu nem sei se a missionária foi escutando, mas eu peguei e fui falando que eu era incrédula, eu fui falando que eu fui Sara, eu fui falando que eu fui igual aquela jovem que tinha o espírito de adivinhações, onde tá lá em Atos 16, sabe, onde pega e fala, que ela falava assim, esses são verdadeiramente homens de Deus, esses são verdadeiramente homens de Deus, e Paulo pegou e achou aquilo estranho, e pegou e voltou e falou, sai Satanás, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha espírito de adivinhação, eu falava de Deus, mas eu era igual aquela jovem, mas na verdade eu estava endemoniada, eu tinha demônios dentro de mim, eu parecia ser de Deus, mas eu não era de Deus. Eu queria muito ajudar mulheres, muito, mulheres que tinham tido a mesma dor que eu, mulheres que foram fragilizadas quando criança, sabe, de alguma maneira. E o Senhor tem ministrado muito no meu coração. Você ainda vai ajudar mulheres. E primeiramente, é através do seu relato. E na hora que a missionária acabou de orar, veio a direção do Senhor, em concordância com aquilo que o Senhor também já tinha falado no meu coração. E ela falou, Adriana, hoje o Senhor está falando para você. Você vai fazer um relato. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já tinha feito um relato sobre essas questões do misticismo. Pergunta à missionária se ela conseguiu colocar. O Senhor não deixou. Por quê? Porque não era verdadeiro, não era real, era mentiroso. Toda vez que ela tentava subir o vídeo não ia. E ela não entendia,
Mas no dia da oração ela entendeu. Porque eu não tinha sido liberta, porque eu tinha mentido, porque eu tinha caído, porque eu tinha usado novamente as ferramentas de Satanás, ao invés de acreditar no meu Deus. Então eu espero que cada irmã que escute esse relato e se autoanalisa, que sejam sinceras. Tá lendo a Bíblia realmente? Tá lendo só palavras igual eu lia? Porque eu só lia palavras, irmãs. Não enraizava. Não enraizava. Era tão nojento que hoje eu vejo. E a gente tem que se posicionar. A gente tem que falar pros outros, não, eu sou crente. Eu ficava no muro também. Outra coisa também. Porque às vezes algumas pessoas que vinham falar pra mim, né, alguma coisa do tipo, ou de espiritismo de novo, alguma coisa, em vez de eu pegar e falar que é errado, que tá na Bíblia, que tá isso, aquilo, não. Ficava quieta. Eu que tanto gosto de falar, assim, de Deus, né, igual não gostava de falar de Deus, então. Eu ficava quieta. Então, a gente precisa se posicionar. E eu não entendia quando a missionária pegava e falava se posicionar. Se posicionar do quê? Eu já tô orando, eu já tô isso, eu já tô aquilo. A gente precisa se posicionar se a gente é realmente, verdadeiramente de Deus. Ou a gente quer ficar em cima do muro aí e na banda de Satanás. Essa é a real. Precisamos orar, precisamos conhecer a palavra. Não podemos ficar só na dependência da missionária. É claro, é bom ter cobertura espiritual. É bom. Mas precisamos entender que o ministério está crescendo a cada dia mais. E eu creio em nome de Jesus que vai crescer muito mais. E a missionária está ali para nos direcionar que nós devemos. Ela é uma mulher de oração, gente. Todo dia, meia-noite, ela entra para fazer oração. Então que nós devemos ser mulheres de oração. Mulheres que se ajoelham, mulheres que clamam, mulheres que pedem ao Senhor, que lê a palavra. A missionária não ensina e não fala nada que não esteja na palavra do Senhor. Nada. Nada que ela vai nos direcionar, nada que ela vai falar não condiz com aquilo que está na Bíblia. Então por que nós não podemos ir lá e vamos pegar essa ferramenta que o Senhor deixou e ler? Foi o que ela pegou e falou pra mim, vai lá, lê desde o começo. Você leu 3 vezes, doeu, viu? Já dá uns puxão de orelha na gente, que às vezes, né, a gente... Mas é certo, né? Tá corrigindo, né, a gente? Se o Senhor, né? Quem é aquele que não ama e não corrige, né? Então, irmãos, é isso. Posicionar é orar, é ler a palavra, é entender a palavra, é enraizar, é ter uma intimidade com o Senhor. É fazer com que todas as vozes se calem dentro de você e que você passa a reconhecer a voz do Senhor. A gente precisa reconhecer a voz do Senhor. A gente precisa parar de querer uma ferramenta fácil. Eu por anos fui assim, tendo ferramenta fácil nas minhas mãos, né? Que era tão fácil, ia lá, o tarô. Por isso que o meu processo, e quando eu peguei e falei, né, que eu perguntei ao Senhor, quando vai ser a restauração do meu casamento? Olha a importância da gente entender a palavra. Olha a importância da gente saber o contexto todo da palavra se abrir pra gente. Hoje, se eu pegasse e perguntasse pro Senhor, quando ia ser a restauração do meu casamento? E eu abrindo a Bíblia, lendo essa passagem, onde o Senhor pega e fala, dentro de 1 ano, eu te visitarei. Eu teria interpretado completamente diferente. Eu teria entendido completamente diferente, se fosse hoje. Porque lá atrás eu achava que dentro de 1 ano meu esposo ia voltar. Mas não era isso. O Senhor tinha
algo ali nas entrelinhas, tinha algo ali que somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar quando a gente lê e entende verdadeiramente a palavra. O que o Senhor estava querendo me dizer ali era: dentro de um ano eu posso te visitar, eu posso pegar e restaurar. Mas se você fizer igual Sara fez, que colocou as suas mãos, que quis dar um jeitinho, o processo vai ser mais longo. Você vai ter que aprender. Como Sara. Sara foi lá, colocou a mão, deu a Agar. O processo dela demorou mais. O Senhor deixou de cumprir a promessa? Não. Ela deu um filho. Mas o processo se estendeu mais um pouco. Porque ela não acreditou e ela quis colocar a mão. E foi o que eu fiz. Então, não foi um ano, né? Então, o meu processo está aí para ter um entendimento. Então, de pegar e ver que eu deixei, que eu abri a brecha, que eu coloquei as minhas mãos nas ferramentas erradas novamente. Mas Deus é tão bom e com toda a sua misericórdia, Ele tirou todas as escamas dos meus olhos. Hoje eu posso falar que eu estou liberta. Hoje eu posso falar que eu tenho consciência de quanto eu fui incrédula. E é a partir disso agora que eu vou começar a trabalhar, a clamar, a orar e pedir ao Senhor para tirar toda a minha incredulidade. Se me falta fé, Senhor, me dê fé. Se me falta oração, Senhor, me dê forças para orar. O que me faltar, Senhor, o Senhor sempre fala. O Senhor pega, pela sua graça nos dá. Então, irmãos, toma cuidado, porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fiz um curso de tarô, tinha uma pessoa que era, não tinha religião nenhuma, e tinha uma menina que fazia curso de tarô comigo, que ela já foi evangélica, e que agora ela falou que ela, né, na época, falou, abriu meus olhos, tirei a religiosidade, e agora eu estou estudando tarô, porque isso é de Deus também, que não sei o que, tal. Gente, eu tô falando do tarô, alguma coisa, mas tem muitas coisas por aí que é, sabe, que tem misticismo embutido. Sabe, igual terapia holística. Toma cuidado com isso daí, gente. Eu fiz reiki, constelação familiar, sabe, hipoterapia lá de hipnose. Toma cuidado, sabe, igual meditação onde te tira da consciência, sabe. Irmão, toma cuidado, porque às vezes, não é não, isso daqui é de Deus, não é. Tá na Bíblia? Não tá. Porque tudo o Senhor, a única coisa igual, a gente fala de idolatria de santo, essas coisas, por que a gente pega e fala que não é o certo? Porque lá tá falando que não era para fazer nenhuma imagem. A única coisa que o Senhor pediu para fazer, de objeto, foi a Arca da Aliança. Então, se tá lá na Bíblia que o Senhor mandou fazer isso, ok. Agora, se não tem lá na Bíblia, gente, não é de Deus, tá? Não é. Então vamos assim, né? Tem muita coisinha, eu vejo, igual falando dessa menina, e ela pegou, eu falei, nossa, mas você era evangélico, tudo. Eu falei, nossa, mas evangélico é tão assim, preconceituoso com isso, né? Tudo na época eu, né? Não era cristã. Ela pegou e falou, ei menina, os que mais, até pastor me procura. Você tá vendo, igreja? Até pastor procurava ela para tirar as cartinhas. Então, se vocês, uma amiga, porque eu vejo muita, a amiga da amiga, gente, sai dessa. Não cai nisso não. Vamos no simples, vamos naquilo que tá na Bíblia, que é joelho no chão, oração. Orar e vigiar 24 horas, é jejum que tá lá, sabe, unção com azeite,
sabe? Essas coisas. Vamos ver as ferramentas que está lá na Bíblia. Essa você pode usar. A do mundo, toma cuidado com ferramentas do mundo. Até com, sabe, até terapeuta, essas coisas, você tem que tomar muito cuidado. Eu vejo também, igual quando eu entrei no mundo da restauração, assim, sabe, até certos canais de restauração também. Eu já vi canais de restauração fazendo, sabe, técnicas que não é de Deus, que é misticismo ali, embutido e não vê. Quem não tem o conhecimento acaba caindo, tá? Acaba caindo. Cuidado. Cuidado, porque eu já vi muitos canais por aí, sabe? Fazendo coisas ali, sabe? Coisa meio misticismo assim, meio, sabe? Cuidado, irmãos. Cuidados, porque se eu que conheci o negócio, eu caí. Imagina quem não tem conhecimento. Então, ora, sabe? Ora e pede para o Senhor direcionar. Porque uma hora Ele direciona. Na hora que Ele vê que nós estamos realmente com o coração quebrantado, sabe? Com o coração elevado a Ele, Ele fala. Igual nessa última oração, dia 30/11. Foi no dia que as escamas dos meus olhos caíram. Foi no dia que o Senhor me levou lá para o terceiro céu e me mostrou tudo. Tudo que eu tinha feito de errado. Tudo onde eu caí. Todas as passagens da Bíblia que eu não havia entendido, irmãos. Agora eu entendo. De como as vezes que eu pequei lá de ficar calada em certas situações. Ó, uma vez que eu falei, minhas amigas falaram, Adri, você não abre mais carta, mais tarô, não? Daí eu falei, não, agora eu só abro a Bíblia. E eu falei de um jeito, tipo assim, olha que, sabe? Eu falo, Adriana, abre Bíblia, sabe? Como se fosse Gente, eu tenho que pegar e... Fiz, daqui é minha espada, isso daqui é algo sagrado. Olha como é que eu tratei. E como a gente trata as coisas também do sagrado. As coisas do Senhor não é bagunçada não, gente. É organização. Então, irmãos, o que eu falo para vocês, tome cuidado com aquilo que as pessoas oferecem a vocês. Tomem cuidado com esses canais de restauração, porque eu já vi muitos que estão colocando misticismo aí. Ai, que faz isso, que faz aquilo. Ó, vamos, sabe, fazer isso que o esposo volta. Vamos que... Gente, tá parecendo, tem hora que eu vejo umas coisas, tá parecendo amarração, tá parecendo... Ai, faz isso que o esposo volta. Ai, se você fizer desse jeito aqui, você vai despertar não sei o que lá. Se você... Não. É oração, jejum e Bíblia. Não tem outra coisa, é o que a missionária fala. É isso. Dos demais, irmãs, é balela. Eu sei porque eu vivi nesse mundo. Sabe? Satanás é astucioso, filho. Satanás tá pra enganar a gente, pra colocar a gente no buraco, filho. Sabe? Então, irmãos, acho que já ficou extenso, sabe? Só quero que vocês possam ter cuidado. E um conselho que eu possa dar, em vez de, sabe, de muitos canais, não. Vai lá, começa a escutar todos os testemunhos, porque tem muitas coisas ali. Tem alguns aconselhamentos ali, tem aconselhamento, não é a direção às vezes que o Senhor deu, mas tem alguns aconselhamentos ali que você vai vendo. E você vai ver, nossa, olha, realmente, eu tenho que fazer isso e aquilo. Né? E pede para que o Senhor abra os céus, que Ele abre. A gente precisa começar a andar mais do lado do Senhor. Eu demorei, irmãos, olha, eu tenho 1 ano e meio de convertida. E hoje eu falo que as escamas dos meus olhos caíram. Hoje eu entendo que realmente é todo dia ser nova criatura. É resistir. É resistir todos os dias. E constância. Não parar. É constância. E não se deixar levar para essas coisas mundanas aí do mundo. Só quem salva é Jesus. Só quem faz milagre é Jesus. Do mais, ninguém faz não. É só Deus mesmo, irmãos. Então, que seja para refletir.
na vida de vocês. Termino aqui, irmãos. Com a paz do Senhor Jesus. Que todos os casamentos, sabe, possam ser restaurados. Mas acima de tudo, que cada uma de nós possamos ser restauradas em Cristo nosso Senhor. Verdadeiramente. Primeiro nós. Né? Primeiro é nós que temos que ser restauradas. Tá bom? A paz, igreja.